Nós vamos agora ao próximo assunto do dia, empreendedorismo sênior. Gostaríamos de convidar ao palco o empresário investidor anjo, conselheiro de empresas, especialista na estruturação de negócios, Ricardo Voltan. Ricardo, por favor. E também o Reginaldo Andrade, para esse próximo painel que vai falar sobre empreendedorismo sênior. Quem comanda esse painel é o Ricardo Voltan. Bom trabalho, Ricardo. Boa tarde a todo mundo. Meu nome é Ricardo Voltan, sou investidor anjo, empreendedor, empresário, já aí com um pouco mais de 50 anos. O que a gente vai trazer para vocês é um pouco da nossa história e como é que você entra nesse universo de empreendedorismo. Eu gosto de dizer o seguinte: empreender está para todo mundo, nem todo mundo é empreendedor. Como você faz parte desse negócio? Como você faz parte desse ecossistema e como você consegue contribuir, né, para o mercado de trabalho, para a economia do país
e para o crescimento das pessoas. E aí você tem todo um desenvolvimento de cadeia produtiva para todos os lados. E aí eu começo isso aqui com uma pergunta. Qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? E se a gente parar para pensar, a gente vai descobrir que faz tempo que a gente não faz algo pela primeira vez. E aí, todo mundo hoje, não, vamos empreender, então vamos pular no lago. Só não conta para ninguém que esse lago está a 0 grau. E quando você empreende, você pula num lago, onde você só tem uma opção, sair nadando até outra margem. Por quê? Seu corpo vai se acostumar à temperatura da água e você não vai morrer de hipotermia. Se não, empreender, e você parar no meio do caminho, você morre, seu negócio morre e você nunca mais faz isso de novo. Independente do dinheiro, dos milhões que algum investidor coloca no seu negócio, você não faz. Porque é duro, difícil, você vai trabalhar como você nunca trabalhou na sua vida, mas como tudo tem um lado bom, porque você vê aquilo desenvolver, crescer, evoluir. E a mesma coisa no caso do investidor anjo e no caso do mentor. Você vê as coisas fluírem, você vê o negócio se desenvolver. Quem sou eu? Todo mundo me conhece pelo sobrenome, por Voltan. Eu fiz toda a minha carreira no mercado publicitário. Então, até 2014 foi a última agência que eu atuei, lançando todo o que a gente fala aí de família de carro, lancei todo a HB20, tinha 50 anos. Depois, com 51, eu entrei para o universo de startups, sendo mentor. Com 54, eu virei investidor anjo. Ao mesmo tempo, eu virei empreendedor pela primeira vez. E agora, em 22, eu estou no segundo negócio. Comecei com 58 e agora estou com 60. Como você faz parte do ecossistema de empreendedorismo? Primeira coisa de todas, eu já vi que estão falando bastante, é se conheça. Uma coisa que a gente não faz é nos conhecermos, mas não é nos conhecermos quanto tudo que a gente aprendeu, não é nada disso. É um outro negócio até mais simples, mas que a gente nem desconfia. Se eu pegar a carreira que eu tive versus o que eu faço hoje, não tem nada a ver. O que eu descobri foram as minhas habilidades. Vou voltar aqui. As minhas habilidades. O que eu me sinto confortável em fazer. Você pode ter tido uma carreira como professor, como médico, como psicólogo, como qualquer outra coisa, só que você se sente muito confortável, você gosta, você faz com paixão, cozinhar. Por que você não pode virar um chefe de cozinha? O que te impede, a não ser você mesmo? Nada. Só nós mesmos é que impede que a gente faça o que a gente gosta. Eu falo muito para empresários o seguinte: a gente está na 4ª Revolução Industrial, mas com a cabeça da 1ª Revolução Industrial, onde era trabalho, educação, casa, família, aposentadoria e depois? Agora continua, não tem depois, segue em frente. Conheça antes de qualquer coisa o mercado que você quer atuar. O que você quer fazer? Eu gosto de cozinhar, eu gosto de terapia, eu gosto de pintura, eu gosto de artes, eu gosto de marcenaria, eu gosto de... Não importa, você tem que se sentir confortável. E o confortável não é sentar na cadeira e estou confortável, não. Você faz isso a qualquer hora, a qualquer momento, você tem muito prazer, muito gosto em fazer. Pode ser o que você fez a sua carreira toda? Pode, não tem problema, não tem nada que te impeça disso. Só estude, conheça, aprenda. Como eu falei, eu gosto de usar essa palavra aqui, visceral. Tem que ser aquela coisa, aquele trabalho, aquela atividade que você faz a qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer instante, que te move muito a fazer aquilo, que você se inspire muito de fazer. Tem muita transpiração? Tem muita transpiração, mas tem muita inspiração. Se não for algo que te motive mesmo,
dependendo da situação, puxa, você acordou às 4 da manhã, tive uma ideia, um insight de complementar, e vai lá e anota no caderninho e volta para a cama. E isso acontece. E acontece mesmo. Mesmo. Não é brincadeira, acontece. Se não for isso, não faz. Como já foi dito, espera. Mas entenda o seguinte, se você esperar muito, você não vai saber se lá fora chove ou faz sol. Então faça, se mexa, se ative. Gosto de atividades físicas, gosto de leitura, gosto do que você gosta. Empreender está muito ligado ao que você gosta, não o que você fez na sua carreira. Se o que você fez na sua carreira é o que você gosta, não tem problema nenhum. O que a gente não percebe é as nossas habilidades. E as nossas habilidades estão bastante distintas em algumas situações com o que a gente fez a carreira inteira. E aí você tem que responder perguntas básicas quando você vai desenvolver um negócio, que serve inclusive para o investidor. São as perguntas mais básicas que você tem que fazer. Quem indica esse trabalho, né? Quem indica esse negócio, essa solução para outra pessoa? Sempre quando a gente vai adquirir alguma coisa, né, comprar ou um serviço ou produto, a gente quer saber quem já usou, ou vai procurar na internet, o que as pessoas estão falando. Na verdade, o que elas estão indicando. A cadeia onde a gente toma a decisão de consumo ou compra de alguma coisa, ela vem sempre de quem indica. E aí ela tem toda uma linha de tomada de decisão, que é quem indica, quem decide a compra. Quando você vai para o corporativo, muito comumente, quem decide a compra é o financeiro. Mas dentro de uma família, pode ser a esposa, pode ser o marido, em alguns casos pode ser o filho. Então, quem decide esta compra? Quem paga pode não ser a mesma pessoa que decide, pode ser uma outra pessoa. Né? Vamos viajar, isso eu aprendi por conta de Decolar, eu trouxe o Decolar para o Brasil. A gente descobriu no estudo que quem decide a viagem é a mulher, é a esposa, é a irmã, ou é a namorada, ou é a amiga, mas quem paga é o cara, porque a viagem é dele, mas quem paga é ele. Né? E quem é o usuário? Você vê que tem toda uma cadeia, né? Pode ter intersecção dessas pessoas? Completamente, completamente. Não faça sozinho. A pior coisa para quem quer desenvolver um negócio é você fazer sozinho. Eu não sei fazer com os outros. Você vai ter que aprender. O fazer sozinho é muito complicado. Porque tem horas que você quer uma opinião, você quer saber alguma coisa, e você precisa saber de um outro olhar, você precisa ter alguém te dando uma sugestão de alguma outra coisa, te olhando, te questionando muito, né, do que você está fazendo. Seja resiliente. Montar um negócio, empreender, fazer qualquer atividade econômica, ela, no nosso país principalmente, ela exige que você tenha resiliência, que você saiba aguardar com toda a ansiedade que a gente tem quando empreende, o momento certo das coisas acontecerem. Ela tem um processo e não dá para quebrar, só quebra a hora que você fala não quero mais. E se você falar não quero mais, acabou, você não reverte, ele rompe e não tem volta. Frequente ambientes de inovação. A gente está no ambiente de inovação e tem um monte de lugares muito legais. Estava aqui o representante do Cubo, então o Inova Abrado Bradesco. Tem uma série de lugares muito bacanas que se fala muito sobre inovação, sobre empreendedorismo, sobre as certezas, as inseguranças, as dificuldades, as alegrias, e muita gente fazendo. Então, é legal vocês irem nesses ambientes, frequentar esses ambientes, até porque, sim, os ambientes de inovação são extremamente plurais, literalmente plurais. E é um ambiente onde se busca muito o conhecimento de quem já tem mais experiência, a fala de quem tem mais experiência, né? O olhar de quem tem mais, os questionamentos de quem tem mais experiência. Porque são pessoas de muito menos idade, não necessariamente extremamente jovens,
que estão tocando o negócio e talvez não tenham o insight que você teria pela sua bagagem de vida e não de carreira. Entenda sobre a nova economia. Como eu falei, a gente está na 4ª Revolução Industrial, a nova economia está aí, as startups estão aí ganhando mercados o tempo inteiro, né? Eu trabalho com uma startup no mercado financeiro, elas estão comendo os bancos pelas bordas o tempo todo, né? Nubank aí que o diga. Então, assim, a nova economia tem muita coisa diferente acontecendo, muita coisa simplificada, muita coisa diferente em negócios, em finanças. Então, entenda o que é isso, né? A gente conhece um modelo de economia que veio aí dos anos 50, dos anos 60, mas agora mudou muito, muito mesmo. A gente precisa dar uma olhada nisso para entender como fazer daqui para frente. Busque conhecimento. Cada vez mais a gente tem acesso a conhecimento, ou das formas presenciais, ou das formas digitais, como essa daqui, inclusive, né? Então, busque, de novo, os próprios ambientes de inovação trazem muito conhecimento. Pessoas que trazem conhecimentos de economia, de negócios, de mercado, de pessoas, muito de pessoas. Em empreender hoje, a gente fala muito de ser humano, não de tecnologia. Aqui é uma homenagem a uma pessoa muito fantástica, que faleceu agora há poucos dias atrás. O Domênico, ele trouxe muito o conceito do ócio criativo. Só que o conceito do ócio não é um ócio assim, não vamos fazer mais nada e beleza, não é isso. É de você se dar ao tempo para enxergar as coisas de outro olhar. É você parar aquele momento do dia e tomar um café sozinho, com a anotação do seu lado, e começar a olhar o ambiente e fazer anotações de insights que começam a passar na sua cabeça, de soluções que você nem imaginava, para o que você tem dúvida, de falas que você percebe e fala, poxa, não tinha pensado nisso, não tinha olhado dessa forma. Quando a gente começa a entrar nesse universo de inovação e de empreendedorismo, todas essas coisas que acontecem o tempo inteiro fazem uma diferença e elas se conectam com a gente, que é algo fantástico. E a gente começa a ter respostas para perguntas que estão na nossa cabeça, que a gente não consegue achar, e uma atitude simples de um café, ou de alguém que passa por você e faz um comentário, você fala, puxa, mas isso encaixa com o que eu estou pensando, fazendo e desenvolvendo. Você fala, meu, nem imaginava isso. As coisas começam a ter uma conexão tão grande, tão grande, tão grande, porque tem uma disruptura do formato estrutural que a gente conhece, né, de negócios de inovação. Então, aqui esse filósofo, ele traz muito desse contexto, desse conceito, e né, o livro dele, O Ócio Criativo, é algo que para nós é quase que uma bíblia no nosso ecossistema. Seja um investidor anjo. Sim, investidor anjo. Os investidores que colocam os primeiros dinheiros numa startup é chamado de investidor anjo. Por quê? Porque ele é um anjo, porque ele não só traz o dinheiro, ele traz algo que a gente chama de smart money, que na verdade é o know-how dele, o conhecimento dele para questionar o empreendedor ou a empreendedora naquilo que eles estão fazendo. E começa a fazer perguntas e perguntas e perguntas e perguntas. Isso é muito bombardeado, mas é bem legal. Esse cara é muito importante. Não seja quase, realmente faça, tenha atitude, se mexa, se movimente e não fique no quase fiz, quase isso, quase aquilo. Desafie-se sempre, né? Seja inquieto, indisciplinado, faça novos laços, novos amigos, pessoas de todas as idades. Você é aquele por quem você sempre esperou. Essa é a grande verdade. Não é o outro que a gente tem que esperar, o investidor anjo, não. É nós conosco. Eu queria que agora o meu amigo Reginaldo, que está aqui com a gente, contasse toda a passagem dele e depois comentasse um pouco sobre esse filme. É um filme muito conhecido,
que na tradução em português é o senhor estagiário, e tem uma história muito legal aqui. Esse vídeo a gente considera quase como uma escola. Regi. Boa noite, prazer estar com vocês aqui, um prazer estar falando um pouquinho do que eu tenho aprendido. Acho que o que o Voltan fez para falar, quer aproveitar aqui para botar para tirar, o pessoal tira foto dos seus contatos. Né? O Voltan me convidou exatamente pela experiência que eu tenho tido, de empreender, de trabalhar, de continuar trabalhando. Né? Talvez eu seja a alegria de algumas pessoas, né? 56 anos completados semana passada e CLT. E aí a gente aprende. E o filme tem essa brincadeira. Se você puder rever esse filme, você vai ver que ele tem que entrar num ambiente que para ele não é um ambiente tão tranquilo. E isso permite alguns aprendizados. Eu não vou ficar no filme, porque o filme é uma alegoria, só para lembrar você, mas vou contar como eu tenho sobrevivido nesse ambiente, porque não é fácil. Né? E aí eu vou pedir, tira a foto aí dos contatos do Voltan, depois eu coloco os meus, e aí eu vou pedir para o pessoal da técnica trocar, e vou contar um pouquinho de que tem sido essa experiência. Né? E é uma experiência que tem coisas fáceis, coisas difíceis. Né? Deixa eu ver se ela já está na sequência aí. Acho que não, né? Só apertar? Onde aqui, Voltan? Nesse? Já foi. Agora mudou. Porque ele está trocando a apresentação lá. E eu tinha um emprego, como todo mundo tinha. Né? Eu tenho uma alegria de fazer a mesma coisa que eu fazia no tempo da faculdade até hoje. Então, assim, é uma opção, eu estou fazendo a mesma coisa, e as pessoas, às vezes, pedem para alguém falar comigo, como é que você está conseguindo fazer? E alguma coisa, dá um sinalzinho quando ela aparecer. Agora sim. A grande questão que todos vocês têm na cabeça é isso, porque estamos jogando experiência fora todos os dias. É verdade, estamos jogando fora experiência fora todo dia. E a gente vê alguns garotos jovens fazendo tanta coisa errada, a gente fala, caramba, só que isso, às vezes, gera na gente um sentimento que não é bom. Então, o que eu vou contar para vocês é um pouco dessa experiência, porque algumas coisas que eu vou mostrar, eu tenho passado para alguns colegas, porque eu não sei como surgiu, mas me ajudaram muito. Eu era diretor de publicidade na Editora Globo, tinha uma carreira muito legal, tinha feito muita coisa nos últimos 7 anos, e aí me mandaram embora. Era um momento que eu até queria ser mandado embora. Quando meu chefe virou e me falou assim, você vai ser mandado embora, estou te mandando embora agora. Eu falei, eu preciso voltar para a mesa e fazer alguma coisa? Ele falou, não. Eu falei, ótimo, estou saindo daqui direto, porque eu tinha tanto problema, tanta coisa para resolver, que eu falei, alguém vai cuidar disso? Foi o melhor presente que ele me deu, e eu fui embora. E aí eu fui pensar o que fazer, porque não é fácil, né? Eu me considero um vendedor de ideias, porque eu sempre vendi ideias. Eu vendia coisas que não existiam, eu vendi camarotes em Salvador, no Carnaval de Salvador, que nem estavam prontos. Então, hoje, minha ideia é vender alguma coisa para vocês. Então, se preparem, porque eu estou aqui vendendo um modo de vocês atuarem e vocês conseguirem ter sucesso no mercado atual. Por quê? Porque eu aprendi outro dia com um palestrante maravilhoso, e a idade chega, hoje eu estou mais à vontade. Eu estava dando aula ontem numa classe com todo mundo tinha 20, né? E aí era mais constrangedor, mas eu não estou lembrando o nome dele desde que eu sentei ali, né? Mas o sobrenome é Schneider, e é um cara muito bom, um cara que tem falado sobre geração Z. Ele fala muito bem, ele me deu 2 dados estarrecedores. Né? Ele nos deu um dado que essa aqui, a nossa geração, é a primeira geração que vai quase todo mundo viver 100 anos. Isso já nos assusta. Só que a geração que vem depois é a geração que vai trabalhar 100 anos. Então, eles estão muito mais preocupados que nós. Esse é o primeiro ponto. E se você entender um pouco de todo o desenvolvimento aí populacional, você vai saber que quando essa geração atual chegar aos 50 anos, eles vão ser a base da população. Porque o crescimento está diminuindo, a gente está mexendo tudo isso. Então, vocês são super importantes. O que depende é saber sobreviver, porque essa é a questão. Eu me sobrevivi com os jovens, é difícil. Tem horas que é muito duro, tem horas que é muito complicado. Tem algumas reuniões que eu falo para minha mulher, eu falo assim, hoje eu não queria estar lá, sabe? Eu não queria. Quando a gente era jovem, tinha um desenhinho animado, não sei quem se lembra, que o garoto era um super-herói e ele tinha um boneco que ele colocava no armário, e a mãe dele nunca achava o boneco, era engraçado. Ele apertava o botão, o boneco virava ele e fazia a lição de casa, fazia tudo que era difícil, e ele ia resolver os problemas. Eu adorava esse boneco, falava que era um desse, cara. Na hora que tiver que estudar, eu chamo ele e vai. E às vezes eu tenho algumas reuniões que eu queria esse boneco de novo. Põe ele lá, porque o duro não é a pessoa falar para você fazer uma coisa que não é legal. O duro é você saber que não vai dar certo, entendeu? E você ter que continuar lá. Então, o que eu gosto desse filme, pedir para o Voltan colocar, é porque eu gosto do título em português.
estagiário sênior. Isso nos remete, todo mundo aqui talvez já tenha sido estagiário e a gente vai aprender. Para vocês entenderem, quando eu perco o emprego eu tenho 48 anos. E aí eu vou para o UOL. Eu chego no UOL, o mais velho no UOL tinha 24. O meu chefe era mais novo que eu. Pior, meu chefe tinha sido meu aluno na faculdade. Felizmente, eu disse para ele uma hora, porque eu tive essa percepção, não conta para ninguém que eu fui seu professor na faculdade. E ele não contou, porque eu achei que aquilo não ia ser bom nem para ele nem para mim. E de verdade foi. Um dia foi engraçado que a gente estava num churrasco e uma colega, essas de 23, 24 anos, falou assim, é verdade que você foi professor do André? Eu falei, fui. Aí ela, agora eu te admiro mais. E eu nunca tive coragem de perguntar o que ela estava querendo dizer com aquilo. Mas é que ela percebeu o quê? Que eu aceitava a liderança dele, que eu colocava, porque tem alguma coisa. Só que depois, eu empreendi com 49. É uma fase difícil. Eu fechei o negócio. Eu estou com outro negócio, eu não desisto. Mas eu fechei esse negócio. Foi um negócio que deu muito certo, mas eu não consegui ganhar dinheiro. Vendi o primeiro carro, vendi o segundo carro, minha família toda desesperada. Empreender não é essa vida fácil que muita gente às vezes que acha que é. Então, gostei de algumas recomendações do que eu ouvi da palestra anterior. Procura o Sebrae no primeiro momento, entendeu? Tem gente que não sabe o que é o Sebrae. O Sebrae é um dos órgãos que eu mais admiro nesse país. E depois, em 2018, aos 51, eu fui para a Warner Media. Uma empresa muito legal, americana, um lugar que eu adorei trabalhar. E, de novo, ali a faixa etária subiu um pouquinho, mas acho que o mais velho tinha 26. Hoje eu estou no EI Networks e aí é muito engraçado, porque toda vez que o meu general manager, o principal chefão, faz uma reunião, ele fala, eu vou fingir que eu sou mais velho na mesa. É bullying, né, pessoal? É bullying puro, mas eu dou risada. Porque eu quase falo, mas eu tenho uns cabelinhos que não são brancos, então é capaz de todo mundo achar que você é de verdade o mais velho na mesa. Então, às vezes, a gente tem que lidar com isso, com a piada, com a brincadeira. Mas, de fato, como é fazer isso? Espero que você goste. O que eu vou vender você é algumas dicas para sobreviver, tanto como empreendedor, como CLT, se você estiver nessa situação. E vamos ter um espaço, eu espero fazer o tempinho aqui para vocês perguntarem, tá? No time, só fale quando for chamado. Essa é a parte mais difícil, pessoal. Não fica com aquela vontade de responder toda hora, entendeu? Os jovens odeiam o velhinho que responde tudo. A gente sabe tudo já. A gente sabe tudo. Você acha que a gente não sabe? Então eu fico quieto. Eu ficava na mesa assim e os caras, por favor, que cor é a lua? E eu, vamos lá. Alguém fala, pelo amor de Deus, eu quero ir embora rápido. E aí alguém falava. Agora, se o cara falar, Regi, que cor é a lua? Aí eu falava. Mas eu não quero atrapalhar os jovens, entendeu? Porque eu já fui jovem, e talvez quando eu fui jovem eu também não sabia a cor da lua naquele momento. Estou usando esse exemplo, mas vocês imaginam, só para não falar um publicitês aqui que vai complicar vocês. Mas eu não sei de onde eu tirei isso, e me ajudou muito. Por quê? Porque os jovens começavam a olhar diferente, de vez em quando eles iam perguntar alguma coisa para mim, tá? E seja com eles em almoços, happy hours, essa foi muito divertido. Na Warner Media eu não bebo muito, bebo só socialmente. Mas na Warner Media, o vice-presidente me arranjou emprego. Se você quer continuar como CLT, não adianta ficar mandando currículo, né, pessoal? Aí você tem que ter alguém que te ajude, porque alguém de 56 anos não vai passar pelos sistemas normais. E o VP da Warner Media me colocou no cargo, porque ele era meu chefe pela terceira vez. E na empresa americana você recebe uma carta com aceite, é muito bonitinho, não sei se vocês já trabalharam em multinacionais, é uma delícia receber aquilo, diz seu salário, que você está chegando. E eu estava lendo aquilo no e-mail com a minha mulher do lado, em casa, e de repente eu vi quem era meu chefe. E aí eu comecei a rir. Eu não sei se eu estava rindo de alegria ou de pavor do que ia acontecer, porque meu funcionário, que era o diretor da empresa, o meu chefe, que era o diretor da empresa, tinha sido o meu funcionário. E eu não estava rindo por isso, eu estava rindo porque ele não me entrevistou nenhuma vez. E eu conhecia ele, eu sabia, se ele não me entrevistou nenhuma vez, mandaram me contratar. E se mandaram me contratar, eu não ia ser o estagiário sênior, não. Eu ia ser o coitado que ia apanhar. Eu apanhei muito em reuniões, vocês não têm noção. E eu nunca levantei a voz, porque a liderança é importante. Por mais que ele tivesse sido meu funcionário, mandou fazer, eu fazia. Chegou errado, eu cheguei. Para vocês terem uma ideia, como é duro ser estagiário sênior, tinha reunião terça e quinta, ninguém me avisou, só avisaram que tinha terça. Aí eu, numa primeira quinta, avisaram, eu subi. Na segunda quinta, eu estava no mercado, eu não voltei, a gente fica na rua. Na outra quinta,
Me ligaram, onde você está? Eu cheguei correndo. Aí meu chefe já começou assim, você chega atrasado toda quinta-feira. Era verdade, né? Eu falei, cheguei, mas não vai acontecer mais, fiquem tranquilos, né? E isso às vezes é muito complicado, porque você quer responder, você quer falar, você não aguenta. Não sei como eu conseguia, mas eu ia embora feliz. E aos poucos eu fui conquistando essa equipe que não era uma equipe favorável para mim. Mas o que essa equipe adorava fazer? Beber. Eles adoravam ir para o bar. Só que o que a gente faz quando a gente é mais velho? Estou velho, desculpa, vou para casa. E aí você é o motivo da piada ou você não entende as piadas no dia seguinte, entendeu? Então eu comecei a ir com eles no bar. Não ia todo dia, ninguém ia, de vez em quando a gente ia para o bar. Só que o meu diretor adora bares, então a gente ia muito. E eles bebiam que dava medo, assim. Eu ia de Uber, tranquilo, a gente é mais, né, pensa melhor. Só que aí o meu VP, aquele que me contratou, um dia passa na minha mesa, a gente chega cedo, né? Eles chegam mais tarde, a gente chega logo cedinho, então ele passou, eu ainda estava sozinho. Ele, você está bebendo? Ficou doido? Agora estão dizendo que você está bebendo. Eu falei, não, eu estou bebendo porque eu sempre bebi. Você que é louco e não sabe que eu bebia. Mas eles bebem pra caramba e eles usam o carro depois, tá? Vou te avisar isso, tá? Então é bom dar um toque aí, porque os caras deviam pelo menos voltar de Uber. Aí ele olhou para mim, não estou entendendo. Eu falei, cara, você me botou num time em que a diversão é sair para beber. Se eu não for junto, eu estou fora do time. E a gente faz isso. A gente não vai almoçar junto, a gente não vai ali, né? Eu tenho um sócio na startup e eu estava tão chato com nova geração que um dia ele virou para mim e falou assim, eu não quero ouvir mais você falar de nova geração. Falei, vou parar, estou chato. Porque a gente vai se irritando com algumas atitudes e a gente vai ficando reativo. Já vou falar daqui a pouco sobre isso. Essa foi terrível, essa eu não aprendi fácil, não. Tinha uma japonesinha no UOL, cara, ela era assim, talentosíssima. Mas imagina uma sujeitinha desagregadora. Imagina aquela que levava para a reunião do diretor para falar mal dos outros. E eu achava ela simpática, ela me achava ela conversava muito comigo. Um dia eu fui até a mesa dela, cara. Foi um dos vexames da minha vida. Saí da minha mesa, depois da reunião, fui direto na mesa dela, me abaixei assim e falei, eu queria te dar um feedback. Aí ela olhou e falou, e continuou olhando para o computador. Devia ter sido um sinal, mas eu não aprendi. Né? Eu virei e falei, o que ela tinha feito errado. Ela falou, tá bom, e continuou trabalhando. E aí eu percebi o princípio do feedback, né? Você não dá um feedback quando não é solicitado. E velho adora dar feedback quando não é solicitado, porque a gente já viveu tudo, a gente está vendo o idiota fazer alguma coisa errada, fala, ele vai quebrar a cara, deixa quebrar a cara, deixa, a testinha é dura, deixa bater e espera eles virem pedir um feedback. E aí eu tive a minha vingança, né? Porque a vingança vem, o chefão falou, você ajuda ela, porque ela precisa ir naquele cliente, ela não consegue marcar. E deu vontade de falar, tu não consegue marcar? Legal, né? E aí eu marquei, o cliente chegou atrasado no almoço. E estava um almoço horroroso, porque eu já não estava mais com vontade de conversar com ela, aquela coisa, tudo, não sei o quê. Aí chegou uma hora, eu olhei, ela estava falando das dificuldades, tudo, eu estava ali para ajudar ela, falei, que situação, né? Aí eu falei, quantos anos você tem? Ela falou, 28. Aí eu menti. Eu tenho 28 de profissão. Mentira, eu tinha mais, né? A gente tem que mentir um pouco, né? Eu tenho 28, eu tenho a sua idade só de carreira. Né? Se eu falasse que eu tinha naquela época, acho que era 33, acho que ela nem continuava ouvindo, né? Ou 34, sei lá o quanto. E aí ela começou a me ouvir. E ela falou, eu falei, posso te dar um conselho? Eu pedi a autorização e ela me deu. Então não desperdice seu talento. Não dá feedback para quem não quer ouvir. É muito chato de novo, e os jovens não gostam, entendeu? E lá vem o tiozão, lá vem, vai falar besteira, entendeu? Vai lá. Essa é difícil, pessoal, mas a gente é teimoso, né? A gente não sabe usar o WhatsApp. Sabe por que a gente não sabe usar o WhatsApp? Porque a gente tem um filho que faz tudo pra gente. A gente chama, vem aqui, e eles fazem, porque eles amam a gente. Mas eles têm uma pressa tão grande que eles não ensinam nada. Então, a próxima vez, você vai falar, não, eu quero fazer eu e você vai dizendo como fazer. Se você sempre fizer e alguém te orientar, você vai memorizar. Mas o meu maior problema é isso. Então, vira e mexe com o meu trabalho, estou CLT, alguém liga e fala, você precisa ajudar fulano. Aí eu falo, por que eu tenho que ajudar? Por que não ajuda você? Aí a pessoa já ri, não é que você tem mais jeito com isso. E aí eu vou corrigir o LinkedIn. Só para eu saber, alguém aqui não tem LinkedIn? Que bom, faça, por favor, faça um LinkedIn. É super fácil, se precisar de ajuda, pega os meus contatos, eu te ajudo. Por quê? Não tem como atuar no mercado hoje sem LinkedIn, não tem como atuar. E aí, se você não tiver um LinkedIn, agora,
Nem vou dizer LinkedIn bem feito, eu sou especialista em produzir LinkedIns. Produzo LinkedIns para as pessoas, porque tem uns que não conseguem mesmo. Essa semana que passou, a gente tem um diretor numa associação que eu fui até o Morumbi na casa dele, porque ele não conseguia compartilhar a tela. Mas ele tenta, então por isso eu fui. E aí descobri que o cara que programou o computador dele fez uma bobagem e não desce o botão, não chega no botão de compartilhar a tela. A culpa não é dele, a culpa é do cara que fez, porque não quis explicar. Eles são assim, eles não querem explicar. Mas, por favor, vai atrás de tudo. Eu tenho TikTok, eu tenho Kuai, aqueles programinhos idiota de vídeo, sabe? Eu não fico dançando, fiquem tranquilos. Mas eu fico falando das coisas que eu faço e tenho aprendido sobre linguagem, eu vejo onde eles estão e vou caminhando nisso. Mas, principalmente, o seu WhatsApp. E hoje eu ia fazer um experimento aqui, não dá, porque a gente não tem conexão aqui, mas se você nunca usou, eu adoro essa coisa, eu sento com amigos, né, e eles falam, esse chat GPT, esse negócio de inteligência artificial, isso é do demo, isso aí não é bom não, né? Aí eu sempre pergunto a mesma coisa, já usou? Aí a pessoa fala, não. Então como tu sabe que é ruim? Você nunca usou? E aí eu vou dizer para vocês, eu demorei, porque eu também sou como vocês, tem coisa que eu falo, não quero isso aí não, pelo amor de Deus, você escrever super bem, para que eu quero isso? Aí um dia eu tenho um dos sócios na startup que é mais novo, foi meu aluno. E aí ele virou e falou, mandei já parte do trabalho feito no ChatGPT. Aí eu tive que me cadastrar. Já saquei, né? Falei, de propósito. Aí entrei. Desde então eu uso ele todos os dias. Eu tenho um ChatGPT no meu WhatsApp. Eu amo. Por quê? Não sei vocês, mas eu odeio mensagem de áudio. Se você ficar meu amigo e quiser me irritar, mande mensagens de áudio. Antigamente eu falava assim, gravava um áudio e falava, não entendi, pode repetir? Só para ter o prazer de ver meus amigos gravarem a mensagem de novo, entendeu? Mas aí tem uma coisa que foi criada no chat GPT que chama Luzia, não sei se vocês estão usando no WhatsApp, ele transcreve. Então, se eu estou aqui sentado, eu transcrevo o áudio e resolvo um problema. Então, tem muita coisa boa. E o chat GPT mudou. E no chat GPT, você pode escrever assim, eu não sei configurar a minha foto no WhatsApp. Eu tenho medo de clonarem meu WhatsApp, porque é assim que clonam, tá, pessoal? Como é que clonam? Porque a gente deixa a foto aberta para todo mundo. Se você colocar foto só pode ser vista por amigos, vai ficar mais difícil do bandido roubar o seu WhatsApp. Então, eu fico ensinando isso para um monte de jovens. Então, só que você não vai lembrar, porque eu não vou conseguir explicar aqui tudo. Você vai entrar no chat GPT e vai perguntar, me diga como mudar a privacidade da minha foto. Ele vai te dar uma receita. Entre aqui, entre ali, faz ali. O chat GPT pode te ajudar nisso. Como é que a nova geração faz e não ensina, gente? Eles usam o YouTube. Só que é um pouco mais difícil, mas tudo eles perguntam para o YouTube, pode ter certeza. O YouTube é quase um arauto para eles, não, um oráculo. Olha, como eu faço isso? Mas eles estão certos, porque quase todas as dúvidas que você tiver estão no YouTube. Tem produtos que eu pego para montar que no YouTube está melhor, dá vontade de ligar para o fabricante e falar, não faz manual, você não sabe fazer, já deixa no YouTube que é mais fácil, ou contrata alguém. Então, querem continuar atuantes, não dá para ser um analfabeto digital. O nosso mundo caminha para cada vez mais tecnologia. Claro, tem coisas que não são tão legais? Tem, mas muita coisa é muito legal. Tá? Dentro do possível, use camuflagem. Não seja notado como velho. Eu tenho o privilégio de um sangue índio que me faz ter esse cabelinho tão legal, né? Todos os meus amigos dizem que eu pinto cabelo. Minha mulher começou a dizer que eu pinto cabelo. É a piada da reunião, né? Porque eu chego na reunião, todo mundo da mesma idade, tudo cabelo branco, só eu de cabelo que não é branco, aí as pessoas começam. Ele pinta o cabelo, aí vira piada, eu não ligo. Mas eu não estou falando só do cabelo branco. Eu estava no EI Network, foi uma festa da empresa, falei, vou de terno. Graças a Deus eu não pus gravata, cara, porque eu adoro usar gravata. Aí eu falei, putz, grilo, vou botar gravata, pensei melhor, não vou. Chego lá, o general manager estava de blazer e jeans. Eu não sabia se eu ia para o carro, né? O shopping estava fechado, era um evento no shopping, o shopping não estava aberto, não dava para comprar outra roupa, mas no mínimo eu fiquei ali. Quer dizer, eu não preciso causar esse constrangimento, né? Hoje em dia eu fui num evento super legal do mercado publicitário, não tinha ninguém de terno, só eu e mais um cara. Datei, né? Botei uma etiqueta. O cara é velho, não sei o quê. Então, quanto mais você puder ficar próximo deles, melhor. E aí tem uma coisa que me chama a atenção, não fala como velho. Sabe o que é falar como velho? Está na reunião e fala assim, no meu tempo era muito melhor. No meu tempo era muito melhor. Não tinha nada dessas baboseiras de chat. Eles odeiam ouvir isso. Eles odeiam ouvir isso. Eles vão começar a tentar te provar que hoje é muito melhor. E aí isso não vai, em vez de gerar relação, vai gerar separação. Então evita isso ao máximo. Claro que
para vocês e para mim, muita coisa era muito melhor antes, mas deixa para nós, não precisa ficar sempre contrapondo, porque eles não tiveram a alegria de ter isso no passado, não é para ver. Dentro do possível, essa é a tarefa mais difícil para mim, é quando eu chego para ajudar alguém que precisa arranjar emprego, eu pergunto, mas e como é que estão as coisas? Dá para contratar um headhunter? Não. Dá para investir alguma coisa? Não. Eu não tenho dinheiro para o mês que vem. E isso é muito ruim. Então, se ainda dá tempo, pense melhor na sua educação financeira. O mais legal da geração atual é que eles estão melhores que nós. Eles foram mais bem orientados. Eles sabem, a maioria deles, sabem guardar dinheiro super bem. Então, isso ajuda muito. Mas a nossa geração, eu sei bem, não fez isso direito. E aí é muito difícil ajudar. Porque eu tenho que salvar o cara, né? Tem que quase pedir doação. E aí é mais complicado, né? Ficar ajudando. Mas ajudar a trabalhar, outro dia eu perguntei para o cara, quanto é bom? Ele falou, Regi, eu tenho mais ou menos isso, assim, se eu receber 5 mil reais por mês, está legal, cara. E aí é fácil arranjar um lugar assim, porque eles vão contratar ele quase como um executivo, não como um gerente, como um administrador. Porque isso também é uma coisa que eu aprendi logo de cara. Eu não contei de início, mas quando eu saí do UOL, quando eu saí da Editora Globo, eu era diretor, eu procurei emprego em 4 lugares. Eram todos digitais, era todo do mercado digital. Por quê? Porque eu vinha de uma editora de revistas, que não entendia muito do digital, só que nessa editora de revistas eu cuidava do digital. Então eu já tinha feito minha lição de casa, mas queria continuar aprendendo. Então eu sentei com 4 diretores, falei com os 4 diretores, para os 4 eu disse a mesma coisa. Eu falei, olha, eu quero ser executivo, eu não quero ser diretor. 3 riram, um deles virou e falou assim, acho que dá para arranjar alguma coisa. Aí eu virei, acabei substituindo uma licença maternidade, fiquei 6 meses e depois fui efetivado. Aliás, nesse cargo que eu estou agora, eu de novo comecei substituindo uma licença maternidade. Por quê? Porque os caras sabem que a gente vai dar conta do recado ali para fazer. Esses aqui são os meus contatos, eu queria abrir o papo para a gente conversar mais, mas assim, tem sido um desafio muito grande. E eu falei para o Voltan que ia contar uma história, não sei quantos viram. Esse vídeo é hilário, procure esse vídeo. Um senhor está fazendo uma palestra, ele conta que ele estava no drive-thru dos Estados Unidos, do McDonald's, acho que alguém vai saber. E aí a moça que estava atrás começou a buzinar. Viram essa história? Começaram a buzinar. E aí ele falou, tá bom, chegou no caixa, ele desesperado, pagou o dele e o da mulher. E a moça do caixa ficou toda empolgada, cara, legal, né? Só quando ele foi pegar o lanche, ele pegou o dele e o da mulher. Porque ele que pagou. E aí ele foi embora, e você imagina essa mulher, quando ela chegou no guichê, e a moça falou, não, o da frente já pagou. E aí ele chegou. E aí ele termina com uma frase maravilhosa, a gente está aqui há muito mais tempo que eles, então não precisa ficar provando para eles, é só esperar que eles vão pedir ajuda, é só esperar que eles, assim como aquele dia aquela mocinha teve que almoçar comigo, o cliente, porque ela não conseguia marcar com ele, né, e o cliente falou, vim aqui só por causa dele, viu? Porque eu gosto muito dele. É assim que as coisas vão acontecer. Tenha paciência. E é inevitável que isso aconteça. O que a gente está mais trabalhando hoje no mercado publicitário onde eu atuo é como a gente faz para evitar esse choque geracional. Tá? Não vou falar que tudo é fácil. Eu ouvi de um CEO assim, os jovens não querem ouvir ninguém mais velho. Eles têm perdido, eles têm promovido o cara vira gerente e o cara perde o emprego. Porque ele não ouve ninguém. Porque ele fala, eu sei tudo, agora eu cheguei na posição e agora eu vou mandar. E esse processo de mentoria vai acontecer cada vez mais. Bom? Perguntas? Quer falar alguma coisa? Falar que eu falei besteira? Não falou besteira, né? Porque você me mentora desde que eu comecei minha carreira. Esse cara aqui me conhece desde quando eu comecei minha carreira no mercado publicitário. Foram 30 anos aí nesse jogo até a hora que eu virei a chave. Então, tudo isso que ele fala de difícil, eu passei igualzinho. Tive que me reinventar, tive que buscar minhas habilidades, sofri bastante o início, porque a hora que você olha para trás, você fala, não tem nada aqui atrás de mim, agora sou eu e eu mesmo, e fui em frente. Foi bastante tenso o negócio, tenso em casa, tenso nas finanças, perdi muito dinheiro, mas aí eu fui entendendo, aprendendo, remodelando a minha cabeça. Muitos jovens nessas questões de mentoria, exatamente isso que ele falou, mesmo a gente mentorando empreendedores, eles não querem ouvir, eles acham que eles sabem tudo, e você fala, vai aí.
2 semanas depois o cara está te ligando. Pô, vamos falar de novo? Tá? O quê? Aquilo que você me falou, que eu quero anotar tudo que você falou de outra vez. Então, é isso mesmo. E, assim, as dicas que o Regi deu vale o tempo inteiro, né? Vale a todo momento. Quando a gente vai entrar nesse ecossistema que está se desenvolvendo mesmo para a nossa geração aí, a gente tem que saber se colocar dessa forma, tem que deixar o outro ir se soltando, ir falando, e você ficar meio oculto mesmo, né? Eu gosto de uma fala de um grande amigo que ele diz o seguinte: sempre quando você sentar numa mesa, seja aquele que menos sabe, mesmo sabendo que você sabe mais, mas se coloca como que você não sabe nada, não sei coisa alguma, até porque tudo que estiver sendo dito naquela mesa vai ser um ensinamento muito grande, né? Na nossa cabeça, ele vai se multiplicar muito mais rapidamente do que dos outros, talvez. E principalmente se for um grupo de jovens, quando a gente mentora, quando a gente avalia os negócios, a nossa cabeça, assim, é muito exponencial o crescimento da informação do que na cabeça deles. Então, as dicas do Regi são as dicas que eu sigo bastante, né? A gente se conversa muito, achei que a nossa conversa aqui com vocês ia ser bastante complementar, né? Do lado corporativo, não tem problema você querer continuar no corporativo, está aqui a prova cabal disso. Você tem que entender como você tem que se colocar. E do lado do empreendedorismo, do lado do mentor, do lado do investidor anjo, a virada de chave é muito legal, mas virar a chave não é fácil. O Regi me acompanhou nessa virada de chave toda, ela é bem complexa, mas a hora que você vira, nossa, é maravilhoso. É maravilhoso. É um outro mundo que a gente nem imagina. E aí estamos abertos aí para pelo menos umas 2 perguntas, Temos fiquem à tempo. vontade. Fala. Ela vai até aí. Queria falar rapidinho. Eu assisti todas as palestras, né, nessa sala agora à tarde. Eu tenho 52 anos, eu sou jornalista há 33. Trabalhei na TV Globo até dezembro do ano passado, então somos colegas de plim-plim. Chegou em dezembro, eu pedi eu estava infeliz porque eu falei, estou sem tesão não dá. E eu botei no piloto automático e fui muito tempo no piloto automático. Aí eu falei, para mim deu, cheguei para o meu chefe e falei assim, me manda embora. Como assim? Você vai fazer o que da vida? Eu falei, não sei. Mas você vai me mandar embora porque eu quero os 40%. Aí eu falei, se você não me mandar embora, você vai ter que me engolir, igual o Zagallo. Eu vou ficar aqui empurrando, aí sair de boa, sair numa boa, com uma relação muito legal. Mas as palestras da Márcia, que ela voltou a estudar, que ela não queria ser só avó, né? As palestras de todos vocês, eu acho que fez a gente olhar para a gente e falar, a gente está no melhor momento da nossa vida. E nas festas que eu vou para um jantar, vou tomar uma cervejinha com algum amigo, e eles falam assim, você se arrependeu de pedir demissão? Eu falei, em nenhum momento. Estou ganhando menos, mas eu estou tão feliz. E essa virada de chave é muito legal, né? E conheci pessoas que pensam assim como a gente, que nos dão oportunidade. Acho que é por isso que eu estou aqui hoje. Só queria dar parabéns para vocês. Elaine. Elaine, eu trabalhei na Gazeta também, na TV Gazeta, com muito orgulho. Apesar de muita gente zoar a Gazeta. E lá na Gazeta era muito engraçado, porque os contra-regras, para quem não conhece televisão, contra-regra é uma das funções mais básicas que tem num estúdio, né? E o contra-regra era gente muito da velha guarda na Gazeta, muito da velha guarda. Ele já estava com 40 anos de televisão. Então, eu adorava eles, eu ficava perto deles. Aí, de vez em quando, estava rolando lá o programa, gravando, contra-regra vinha do meu lado, o quê? Veio aprender a fazer errado? Porque, como ele tinha muita experiência, ele nunca foi diretor, mas ele via as coisas erradas. Então, eu me divertia muito, cara, me divertia muito com isso. E aí, acho que isso foi me dando uma visão, né, de, como você perde experiência, né? Eu falo muito para jovens hoje, para não almoçar com as mesmas pessoas, cara. A gente almoça sempre com as mesmas pessoas. Ele falou de network é mudar de vez em quando. Aí, quando eu fui trabalhar na Warner, a Warner tinha começado o trabalho de televisão com futebol. E aí eu comecei a convidar uns caras que eu conhecia de corredor para almoçar. Era meio estranho no começo, evitei de convidar uma mulher, porque falei, vai dar uma confusão, pode achar alguma coisa errada, né? A empresa americana tem que tomar muito cuidado com tudo.
E foram papos maravilhosos. Eu convidei o Flávio Mena, que era um profissional nosso, e bati um papão, aprendi tudo que eles estavam fazendo sobre transmissão esportiva, e depois fui descobrir que ele foi um dos caras que montou todo o sistema de câmeras para o Big Brother. Perdi a chance de falar sobre isso, mas é assim que a gente vai melhorando, né? Então, a gente tem essa habilidade. Quando a gente entra no grupo, quando eles começam a nos aceitar, eles começam a perguntar, você conhece aquele cara? E aí você começa a se soltar, né? Não fica tranquilo que você não vai ficar escondido, sentadinho, sem falar com ninguém, né? Mas isso é muito importante, né? Pergunta? Obrigado. A gente espera aqui até amanhã. Não tem problema. Não tem nada para fazer. Agradeço esse cara, porque ninguém nunca ouviu isso aqui, foi a primeira vez, tá? Eu ia fazer uma outra palestra aqui, aí deu um problema, eu vim, aí eu falei, não vou falar um outro assunto, né? E eu já comentei com muita gente essas dicas, mas é difícil. Eu recebi Vocês pedem feedback para as pessoas, amigas? Isso que ele falou, né, de você se conhecer, às vezes eu acho que a gente não entende direito. Não é que a gente não vai conseguir se conhecer. A gente tem que precisar de bons amigos para dizer o que a gente tem de bom, o que a gente tem de ruim e o que a gente precisa melhorar. E eu faço isso constantemente. Esse ano eu fiz. Eu pedi para 7 amigos. Só 3 mandaram, porque é difícil isso. Os caras morrem de medo, né, de mandar. O meu sócio direto, que tem 62, né, ele virou e falou, ele se orgulha de dizer para todo mundo que ele não fez o feedback, porque ele não vai me dar feedback nenhum mesmo, né? Ele adora falar isso, é o estilo dele. Eu sei porque ele não quer mandar, porque ele tem muito medo de me magoar. Então é um absurdo, só que é uma das pessoas que mais me ajuda a ser melhor. Quando termina um evento, eu pergunto, e aí, o que você achou? Falou demais, né? Falou muito, que eu falo bastante. Aí, acho que vocês já notaram, né? E aí eu pedi para esses amigos, e um amigo me deu o seguinte, falou assim, você é engenhoso. E falou, você tem muita engenhosidade. E eu coloquei no meu LinkedIn, porque é isso, eu não sabia que era isso. Mas eu resolvia problemas quando todo mundo estava ali. Às vezes, num evento, eu tinha uma ideia que as pessoas falavam, como é que você teve essa ideia, né? Eu tenho essa habilidade de pensar um pouco fora do padrão ali de todo mundo. Mas o presente maior que eu ganhei foi um amigo que falou assim, o que eu faço errado? Ele falou, Reginaldo, você está sempre na frente da empresa que você trabalha. Sempre na frente. Eles estão aqui, você está 10 anos para frente. Só que o seu problema é que você quer que eles cheguem no mesmo estágio que você. E as empresas demoram para fazer isso. Então, você até entende que eles vão demorar. Mas, a partir do momento que você percebe que eles vão demorar, você se auto-sabota. Você começa a falar, né? Hoje eu fiz uma reunião aqui, né? Esse mundo moderno, eu fiz uma reunião aqui. E eu falei para ele, né? Falei, os caras falaram de 2024, tudo que vão fazer no canal e não falaram de Olimpíada. Parece que não vai acontecer uma Olimpíada ano que vem, né? Aí eu perguntei. Atualmente eu só pergunto, eu estou medicado, tá, pessoal? Eu tomo os remédios. Antigamente eu não fazia isso. Antigamente eu perguntava, vai ter alguma programação de Olimpíada nessa emissora? Aí alguém dizia, não pensamos nisso. Por isso que é uma porcaria, por isso que não vai para lugar nenhum, por isso que é essa bobeira. E ninguém gosta de ouvir isso. Então, eu estava orientando um cara que tem 62 e ele começou a fazer isso. Toda reunião ele era o chato, toda reunião ele era o chato, toda reunião ele dizia que a empresa não era. Aí o que o chefe fez? Mandou ele embora, resolveu todos os problemas, não tinha mais ninguém na reunião para dizer que tudo que ia errado. Então, de novo, né, volta aquele ponto do feedback, né? E a gente vai ter sempre muita experiência, então é muito complicado você ter tanta experiência e ter que colocar. Então, uma das coisas importantes é isso, acho que pensar nisso. Perguntas. Eu falo para fazer pergunta, né? Está acabando, temos 2 minutos. O pessoal está com medo. Não tem pergunta ruim, pessoal. É medo, não sei. É medo, né? Cidade não dá para ter medo, né? Que bom, que bom. Eu também erro, tá? Era sempre bom nas palestras que os filhos estivessem do lado, né? Porque ajuda muito, né? Eles iam falar. Olá, tudo bem? Meu nome é João, eu tenho uma empresa hoje com aproximadamente 25 funcionários. E a empresa, 90% dos colaboradores são jovens, né? E recentemente, há um ano atrás, aproximadamente, aí, a gente contratou uma pessoa, né, mais sênior, com mais experiência de vida, e hoje ela ensina todo mundo lá, em todos os âmbitos da vida, né? E mais uma pergunta que eu tenho para te fazer é, como você considera que quais são os passos e os pontos importantes para introduzir
pessoas mais sêniores dentro de um ambiente mais jovem. Achei totalmente pertinente tudo que você falou, mas e o contrário? Eu acho que tem uma preparação para os dois lados. Se a sua área de recursos humanos conseguir propor essas conversas, assistir alguma coisa, faz um clipezinho de estagiário sênior e passa para o pessoal ver, trazer um debate, trazer alguém para falar, trazer alguém que deu certo, isso vai ser importante. Porque se você joga direto, é complicado, né? Porque fica aquele... O conflito vem. Eu trabalho com uma área de vendas, então eu vendo muito, é muito comum. No UOL, meu chefe era foi meu aluno e ele ficava dizendo para um outro garoto o quê? Está perdendo para o tiozão está vendendo mais que você. Era assim que ele motivava, o menino começou a me odiar, né? Mas eu, esperto, percebi, porque a gente tem malícia, e eu trazia o cara para perto, falava, vem, vai, né, para olhar. Então, assim, é importante isso, e você tem que ter esse olhar, para ver se na hora que o cara mais velho está começando a se irritar, porque a gente se irrita, né, vai ficando difícil, você vai caminhar, né, e vai trabalhar. Mas é legal que isso seja falado, que isso seja dito, que a gente não tenha travas, né, porque as empresas vão ter que fazer esse processo, é inevitável e legal que você já está fazendo. Eu não falei, mas a Way Network me contratou, e aí eram 5 funcionários. Eles me mantiveram, não me mandaram embora, e aí em janeiro mandaram embora 2 executivas muito novinhas. Mais velha tinha 28, né? A outra ainda era mais nova, mais moleca, tinha 24 ou 25, 26, acho. E aí a gente falou, quem que vem, né? Veio um cara da minha idade. Eu falei, caramba, olha que loucura, os caras perceberam que vai funcionar. E aí a gente tem 2 mais novos e 2 mais velhos e vai colocando. Né? Outro dia, com uma das mais novas, né, que fica só aqui entre nós, né, eu quebrei a cara e aí fiz uma grande burrada que devia ser uma dica. Não diga para as pessoas que você manja, entendeu? Não precisa provar para ninguém nada que você sabe, né? E aí eu fui e falei, eu dei aula de 13 anos, eu dei aula sobre isso. Quer dizer, fui criança e ela me tripudiou ainda mais. Falou, agora vai ter um professor aqui. E aí eu não sabia se eu me escondia, né? Porque eu fui bobo, né? A menina é bobinha, para que deixar? Ela vai bater a cabeça sozinha, não vai caminhar, né? Vai tocar. Então, às vezes, os ambientes são hostis, né? A gente vai ter. Então, é legal ter alguém que entende como é que vai e sabe o que provocar de melhor, de valorizar, né? E acho que é legal você dar para essa pessoa que chegou às missões, né? Porque ele vai poder te ajudar. Você não consegue mentorar todo mundo, mas ele pode acompanhar, ser um olhar dentro da equipe, não um dedo duro, né? Teve uma situação muito engraçada na Warner Media, que meu chefe quis me usar de exemplo e pegou um colega, que era o colega com quem eu tinha mais rivalidade. E ele virou para mim e falou assim, Regi, fala aí para o Morgado o que você acha dessa operação que ele está fazendo. Aí eu virei para o meu chefe e falei assim, eu não tenho muita condição de avaliar, não entendo muito o que ele está vivendo, né, Morgado? Perfeito, Regi, isso mesmo, acho que você está muito certo. Aí meu chefe me saiu com uma ótima, virou e falou assim, já é uma equipe mesmo, está uma desgraça, já não dá mais. Porque alguns chefes usam isso, mas eu não podia ferrar. Tudo que eu ia fazer errado era avaliar o cara na frente. Para que eu vou avaliar, né? Acabou nosso tempo. Obrigado, foi um prazer, vocês estão com umas caras muito legais. Obrigado mesmo.